Santa Luzia e suas dançarinas lavadeiras. Estava novamente no mundo espiritual. E naturalmente me preparando novamente para encarnar. Mas sempre meu espírito experimentou a fé. A fé, ela se parece como um peixe. Se fica só na terra, ela morre logo. Mas se ela está nas águas, ela flui por muito tempo e por toda a eternidade. Quando eu falei essas palavras, eu falei em outra vida. Depois da vida como Luzia. Mas eu já experimentava isso. Eu, como Essênia, sempre experimentei isso. E novamente eu estava neste plano espiritual, experimentando a fé que me possibilitava perceber e ver além e sentir além. A compreender além, a compreender tantas coisas. Até mesmo nesse momento que eu falo sobre minhas experiências, é importante compreender que eu não falaria da forma como eu falo agora sobre minhas experiências. Se eu falasse ontem. E amanhã eu também falaria de outra forma. A cada momento, a nossa fé está mais desperta. Eu acredito profundamente que precisamos ver a natureza com olhos espirituais. Nós precisamos ver todos os lugares e locais e dimensões com os olhos espirituais. Nenhum sentido é à toa, nenhum sentido é em vão. Até mesmo onde não existe os sentidos como se existe nessa dimensão. Nada é à toa, nada é à toa. Tudo está conectado num tecido, numa dança. E tudo tem a sua ciência, a sua conexão. Tudo existe. Mas nesse momento, o que eu posso revelar em palavras é que as pessoas precisam acordar a consciência a um chamado da alma. Olhar com o olhar do espírito. Precisamos olhar mais com o olhar do espírito. E é tão interessante que nesse tempo já acordamos para tantas coisas. Falamos de reencarnações, de vidas, de fragmentos. Mas a cada momento tudo está conectado. E em cada experiência, em cada história,
não são só outras vidas, são as estrelas, é a lua, é o sol, são as experiências que todas as pessoas têm. Tudo isso está ligado, tudo isso é vivo, tudo isso faz parte. Nossos conflitos, nossos amores, nossas dores, nossa fé. E precisamos urgentemente olhar para a fé com um olhar espiritual. É chegado o momento de começarmos a fazer um convite espiritual para o nosso olhar. Como uma pessoa experimenta a sua fé é diferente de como outra pessoa experimenta a sua fé. E assim damos nomes a várias filosofias, religiões, experiências, crenças. Não precisamos, e a natureza macrocósmica não precisa, de pensamentos que julguem a forma de cada um. Como uma fé que está certa, outra errada, ou uma forma de compreensão, ou uma forma de amar. Quando olhamos com o olhar do espírito, podemos compreender que um espírito vive num determinado momento na Terra, com suas crenças, mas aquele espírito está conectado a tantas coisas, a tantos movimentos, a tantas crenças. Essa briga ela é tão banal, esse julgamento. E a única coisa que a minha língua que serpenteia pode revelar é que é muito sofrido a forma como ainda julgamos ou olhamos para a experiência humana e para a experiência da fé, para a experiência da própria espiritualidade, das dimensões, do quântico, das reencarnações. Ser humano, olhando-o com um olhar espiritual e percebendo o quão intenso é um espírito fraterno estar vivendo ali, na Terra, com tantas histórias que só ele sabe como carrega. O olhar luminoso, o olhar devoto, o olhar do respeito, é o olhar do espírito. E somos chamados a esse convite dentro de uma natureza macrocósmica. A mãe clama por esse despertar, porque somos todos filhos e filhas. E esse é um ponto de uma profunda mudança. E foi sentindo isso que a própria natureza me preparou. E eu nasci Luzia. Meu espírito entrelaçado
Há tantas histórias naquela época, naquele local. E com tudo que estava naquele momento acontecendo, existia então uma forma. Luzia. Mas para além daquela forma, existia a Luzia espiritual. E eu vivia assim intensamente. Como a potência do meu espírito se manifesta naquele momento, naquela cultura, naquele movimento. Para além de tudo, existia a essência de como a potência da minha consciência se manifestava perante tudo aquilo. E sempre muito devota. Eu desejava profundamente servir a Cristo. Mas sentindo muito a vida, percorria em mim essa devoção de fé, de cura, de vida. Meu pai fez sua passagem muito cedo. Eu vivi com a minha mãe. E minha mãe tinha alguns problemas de saúde. E com muita fé, eu vibrava para que ela melhorasse. E em silêncio, já muito devota, eu dedicava e entregava minha vida à fé, ao divino, ao Cristo, ao que naquela época, aonde eu estava, era o que alinhava em mim essa devoção de fé. Era assim que eu compreendia. Era assim que vibrava em mim. E era assim que vibrava também o desejo de ver minha mãe bem. E eu compreendia profundamente os milagres que eu escutava que Cristo tinha realizado, que santos tinham realizado. Mas aquilo despertava em mim com tanta intensidade, talvez porque, de alguma forma, eu já tinha experimentado muito esses milagres, muito próximo e íntima com Deus. Num determinado momento, meditando muito, pedindo a cura da minha mãe, eu tive um sonho. Onde uma irmã fraterna e também santa apareceu para mim e falava que eu poderia então manifestar o milagre. Não precisava ficar buscando quem pudesse fazer o milagre de minha mãe ficar bem. Na verdade, acreditar nesse milagre, nessa manifestação é uma porta. Porque quem se entrega mesmo é a pessoa que recebe esse milagre.
Mas a gente precisa, às vezes, de uma ponte de fé, para que ele tenha uma conexão e uma realização. Então, naquele sonho me despertou então que eu poderia ser uma ponte, assim como a consciência é uma ponte para tudo, assim como o olhar é uma ponte. O olhar é uma ponte. O olhar espiritual é uma ponte. Após o sonho, minha mãe ficou bem. O que eu fiz? Nada. A minha natureza estava em fé. Olhando além, percebendo além do que acontecia. Nesse momento, eu conversei com a minha mãe e revelei que eu queria me entregar a essa santidade, de perceber além, de sentir profundamente a fé e de ser assim. Eu vivia bem com a minha mãe financeiramente. Minha mãe aceitou a minha forma de ser. E também pedi para minha mãe para que a gente começasse, então, a compartilhar nossos bens com as pessoas mais necessitadas. Porque nós tínhamos riqueza e fonte infinita de riqueza. Não faria sentido para mim limitar tudo aquilo. E minha mãe aceitou. Minha mãe era realmente minha mãe. E isso incomodou. Existia um homem que era apaixonado por mim. Ele começou a se incomodar de eu estar ali compartilhando, de eu estar vivendo a minha forma, porque ele não conseguia olhar além. Ele sentia o amor como posse, e isso incomodou. Mas eu tinha em mim sempre essa forma espiritual de ser. E naquele momento, então, ele começou a me mostrar para o Diocleciano. Para que eu fosse torturada, para que eu fosse martirizada. Para que parassem com o que eu estava fazendo. Quando existem ações assim, existe a limitação de um olhar espiritual. E isso, todo ser humano que ainda não despertou o seu olhar espiritual tem a tendência de pensar. Com posses, com julgamentos. É por isso que percebo sempre que o movimento maior nos convida ao olhar espiritual. E por posses, pensamentos limitados e um olhar
tão limitado, eles me mandaram para ficar junto com mulheres num prostíbulo. E foi lá que eu vivi esse olhar que vê além. Eu não queria me entregar para ninguém. E nisso não estava nenhum julgamento de pecado, de santidade. Em mim, era só essa forma. Eu queria servir a Deus. E foi ali, entre aquelas mulheres que já tinham vivido tantos preconceitos e olhares tão limitados para suas carnes, seus corpos, que eu encontrei amigos, amigas verdadeiras. Logo elas me acolheram. E de uma forma tão interessante, me fizeram ver ainda além tudo. Como elas tinham vivido tantos preconceitos, elas conseguiam ver para além de tudo. E elas tinham ainda um tempero muito especial no olhar delas. Era a brincadeira. Elas brincavam com os acontecimentos. E com muito respeito, elas perceberam de imediato que eu não queria viver aquilo. Eu não queria ter uma relação com um homem. Uma delas chegou até mim, conversou comigo e percebeu o quanto eu me sentia angustiada de ter que ser obrigada a fazer algo que eu não queria. Ela estava bebendo um vinho, rindo, chamou mais algumas mulheres. Ela falou para as mulheres tudo que ela tinha percebido. E elas, rindo, encontraram uma solução. Elas passaram como se fosse um cimento no quarto. E num sapato especial pediram para eu pisar. E que eu iria ficar ali grudada. E que nenhum homem conseguiria me tirar daquele local. E eles iriam ficar com medo de mim. Porque eu já era vista como alguém que trazia milagres e manifestações sobrenaturais. Então, elas envolviam numa conversa os homens e falavam que eles só conseguiriam ficar comigo se eu saísse do lugar e se eles me tirassem daquele lugar. Sabe, com elas eu realmente experimentei Deus vivo. Enfim, ninguém conseguiu me tirar dali. Eles ficavam assustados porque ninguém conseguia me tirar daquele lugar. Tentavam tirar meu pé, tentavam me levantar, me colocar na cama, mas ninguém conseguia. Elas também já tinham dado bastante vinho para eles. Elas riam muito.
Confesso que eu ficava angustiada, mas eu tinha fé na sabedoria delas. Era Deus brincando com a sua pureza, manifestando os milagres, olhando além, mas sabendo a limitação de cada parte. Isso provocou em alguns homens vários sentimentos, impressionismos, alguns ficaram assustados. E se espalhou. Outros ficaram com raiva, porque não conseguiam fazer o que eles queriam. Enfim, eu vivi amizades ali. Nós conversávamos muito. Eu falava sobre a fé, sobre como eu queria viver a minha vida. E elas se movimentavam com alegria para que eu experimentasse tudo o que eu acreditava. Era uma profunda demonstração de amor. Muitas não acreditavam da forma como eu acreditava em Deus, até pelo que elas tinham vivido. Mas elas agiam como Deus, para realizar tudo o que eu acreditava. E eu via tanta beleza naquilo. Eu via tanta pureza. Eu não encontrei em lugar algum uma manifestação tão visceral de amor. Elas me ajudavam muito. Assim então, com raiva, mandaram arrancar meus olhos. Pediram então que acabassem comigo. E elas mais uma vez se movimentaram. O homem que foi fazer isso comigo foi embriagado por elas. E elas deixaram ali os olhos de um animal para ele achar que tinha arrancado meus olhos. E como ele não poderia falar que ele tinha bebido antes de tentar fazer o que era para fazer, elas sabiam que ele ia mentir. E aí novamente me viram como alguém que fazia coisas sobrenaturais. Porque eu estava com os meus olhos e ainda estava viva. Mas aí, então,
Os homens que me queriam morta ficaram com mais raiva. E estava ficando muito difícil de eu continuar viva, porque eles queriam mesmo que eu morresse. Elas me chamaram no quarto para conversar. E nesse dia, o quarto estava cheio de velas acesas e muitos morangos. Elas estavam bebendo vinho. Luzia, vem comer morango com a gente. Uma delas falou assim: Luzia, para mim, o Deus que você acredita é um morango. Olha para o morango, Luzia. Eu olhei. Era belo ver o morango vermelho. Luzia, a gente não quer que você sofra. Nós te amamos. Come o morango com a gente. Vem celebrar a vida. Sente o sabor desse morango. Come esse morango e pede os milagres para ti também. Você faz para todo mundo tantas coisas. Olha para todo mundo com tanto amor. Vem comer esse morango para que você possa atrair uma nova forma de se manifestar sem mais sofrimento. Nós conversamos muito. Naquele dia, eu comi morango. Eu estava imensamente grata por tudo que eu tinha visto, por tudo que eu tinha experimentado e pelas amizades que tanto me protegeram. Eu conseguia ver tão além aquele movimento, porque elas se movimentavam de acordo à coerência da minha consciência, que não é minha, mas dessa consciência de fé, de amor, de doação. Nós celebramos aquele dia. Antes que, de fato, esses homens que viam tão limitado conseguissem acabar com a minha vida. Mas quando eles fizeram isso, foi um olhar limitado, porque minha vida não acabou. Quando eu fiz a minha passagem novamente, eu estava no mundo espiritual.
Eu estava renascendo novamente, sem mais nenhuma pressão ou opressão. Eu despertei no meio das águas e vi muitas lavadeiras. Que simplesmente molhavam esse tecido universal para diluir as ilusões, para lavar a falta de percepção sobre o amor, sobre a vida. E junto com elas, eu continuei viva, servindo a fé para que as pessoas pudessem experimentar essa fé, assim como eu experimentei no meio daquelas mulheres, diluindo a ilusão. O ponto principal desses sentidos é diluir essa ilusão que separa, que nos maltrata, que nos faz querer controlar a experiência de vida do outro. Então, mesmo no mundo espiritual, fiquei com as lavadeiras e recebi muito daquelas mulheres amigas nesse plano, onde elas se transformavam em lavadeiras e cantavam e dançavam e lavavam a ignorância